Que puta de lama sogra. Um bocado bravo este. Quem é que tem saudades de momentos como este? Pois é, eu vi as vossas caras por momentos como este, mas o certo é que vamos ter que nos adaptar a uma nova realidade. Realidade essa que não sabemos quanto tempo é que vai durar, mas arranja-se sempre uma maneira e neste tempo que eu tive sem postar vídeos com esta comunicação, eu ouvi os vossos comentários, desde já agradeço já os vossos comentários, têm sido espetaculares e têm dado para ter grandes ideias para este canal, porque este canal não é só meu, é de todos os amantes do BTT que quiserem seguir um bocadinho estas aventuras e eu tenho visto os vossos comentários e tenho gostado de algumas ideias, uma delas já em prática, uma ideia dada pelo Ricardo Pinto. Porque é que não fazes os vídeos tipo a mostrar os trilhos completos? Cortas muito e o que interessa é o que é andar de bicicleta. Eu criei o Mais Bike Menos Conversa, que já tem 4 episódios. Aproveitei o facto de não poder sair de casa para ir buscar uma coletânea daqueles vídeos que eu mais gostei e fiz umas edições mais alargadas para vocês curtirem. Outro comentário do Ricardo Correia, ele diz: Ricardo Correia, é tudo Ricardo, são os Ricardos a comentam. Bora lá, comentem lá também. És Bruno, comenta. És Helder, comenta. Qualquer coisa construtiva. O Ricardo Correia diz: boas, Bruno Martinho. Não é Martinho, é Marinho, mas deve ter sido correção ortográfica. És tu que fazes a manutenção da tua bicicleta em casa? Faço uma manutenção preventiva, não desmonto a bicicleta e a lubrifico. Acho que isso deve ser feito num local próprio e num local com as ferramentas adequadas, com um bom suporte, que é para ela ficar afinadinha. Também não tenho muito tempo para isso. Tenho tempo sim, quando ela chega toda enlameada, gastar algum tempo em lubrificar e lavar pelo menos a transmissão, que é isso que vamos ver agora a seguir no vídeo. Se sim, será que podes fazer um vídeo onde mostra o passo a passo as ferramentas que são precisas e o nome delas? Era um vídeo que eu já tinha em mente, às vezes não é fácil concretizar, mas já que estamos assim um bocadinho parados, vamos fazer esse vídeo e vamos rolar a intro. Ah, não sabiam que tinha intro? Então topem lá, BTT em 2 minutos. Falamos agora dos produtos então que utilizo para fazer esta manutenção. Relembro que todos os produtos mencionados não são patrocinados de qualquer forma. São produtos que eu uso porque gosto ou os tenho disponíveis e os acho mais adequados para o efeito. Necessitamos então cerca de 750 ml aproximadamente de água. Esta vai ser a água necessária para a fase de lavagem, que podem colocar dentro de uma garrafa ou cantil, 2 pincéis e 2 escovas. Os 2 pincéis são pincéis normais usados para pintar que podem adquirir sem despender muito dinheiro em qualquer loja de bricolagem. Um pincel tamanho 50 para usar em zonas onde a terra se encontra mais densa durante a fase de escovagem e um pincel tamanho 15 para usar em zonas de talho ou de difícil acesso. Uso uma pequena vassoura de mão como escova para lavar a cassete durante a fase de lavagem. Por fim, uma escova de cassete que apenas vou usar para limpar as 2 roldanas do desviador. Podem também usar, caso não tenham, uma escova de dentes velha para o efeito. O resultado final é o mesmo. Precisamos de desengordurante. Na fase de lavagem, vai-nos ajudar a soltar todo o óleo e sujidade do sistema de transmissão. Um lava-corrente é um pequeno utensílio desenhado e criado para isso mesmo, lavar correntes. Podem encontrar no mercado a rondar os 12 euros.
O WD-40 considero opcional, uso principalmente apenas para limpar e lubrificar o pedaleiro na fase final da lubrificação, e uso porque me tem solucionado alguns ruídos durante o pedalar e custa aproximadamente 8 euros. Não pode faltar também o mais importante, o óleo de lubrificação de corrente. Deve ser de boa qualidade, de forma a garantir que o desgaste da corrente seja mínimo. Atualmente uso o Shimano Wet Lube, que ronda os 6 euros aproximadamente. Para finalizar a lista, 2 panos, um seco para a fase final de secagem da corrente e um oleado para limpar excessos de óleos durante a lubrificação e limpeza das baías de suspensão. Finalizada a lista, passamos para a explicação de todo o processo. Bota o relógio e vamos lá tratar desta menina em 2 minutos. O primeiro passo é o mais simples. Chegamos com a bike numa miséria de tão suja e não fazemos mais nada. Deixamos a bike na garagem de um dia para o outro, tempo suficiente para que a lama se transforme em terra, para passarmos diretamente para o segundo passo. Nesta fase, pegamos um pincel maior e limpamos todo o grosso da terra agarrado aos componentes da bicicleta e utilizamos o mais pequeno para limpar em zonas de difícil acesso. É importante que toda a terra seja retirada, pelo menos o que é visível. Antes do próximo passo, é muito importante protegermos o disco de travão com um pano seco para que este não seja contaminado e as pastilhas de travão serem inutilizadas. Depois de toda a terra retirada, borrifamos o desengordurante na cassete e deixamos atuar durante uns minutos. Tempo suficiente para pegarmos no lava-corrente, colocarmos a quantidade de água necessária, juntamente com o desengordurante, e lavarmos também a corrente. De seguida, molhamos a vassoura de mão em água e desengordurante e passamos na cassete enquanto rodamos o pedaleiro até obtermos a lavagem pretendida. Com a escova de cassete, lavamos ambos os lados de cada roldana do desviador. Regamos a cassete com água para limpar toda a sujidade solta pelo desengordurante. Nesta fase, com pano seco, secamos a corrente. É importante que a secagem seja completa para que a próxima fase seja feita com sucesso. Após a cassete e a corrente estarem bem secas, passamos o óleo de lubrificação por toda a corrente. Uma boa prática é colocar uma gotinha por cada elo. Não colocar nem a mais nem a menos, apenas a quantidade necessária para uma boa lubrificação. A lubrificação da cassete faz-se fazendo uma passagem por todas as velocidades com a corrente oleada. É o suficiente. Costumo colocar um pouco de WD-40 nas frinchas do pedaleiro porque ajuda a retirar pequenas areias e restos de resíduos que ainda lá residam e lubrificar. Com o pano oleado, limpo os excessos causados pela lubrificação. Para finalizar todo este processo, limpo as baías de suspensão e a bike está pronta para a próxima volta. E pronto, basicamente é isto. É este o procedimento que eu tenho de limpeza da minha bicicleta em casa, utilizando o mínimo de água, com recurso aos pincéis e às escovas. Importante lavar a transmissão da bicicleta e depois deixo a revisão grande, a geral, passado algumas utilizações. Prefiro levar a alguém que seja mais profissional, tenha um espaço, ferramentas e que possa desmontar, lavar a bicicleta por inteiro, desmontar todas as peças e lubrificar como deve ser, porque a lavagem em casa, na minha opinião, não é uma lavagem controlada, é importante, pode ser importante, mas não é uma lavagem controlada de forma a que garantir que componentes que não possam levar tanta água estejam lá com a água acumulada, danificando, e as peças não duram tanto tempo, temos que gastar mais dinheiro. Ficamos por aqui, vemo-nos nos trilhos, cuidem-se, protejam-se, vamos ver se melhoramos esta realidade para termos um bocadinho aquilo que tínhamos antes. Vai ser um bocadinho difícil. Se gostaram do vídeo, façam like, subscrevam, toquem no sino, se quiserem ser os primeiros a ter acesso a este conteúdo, e vemo-nos no próximo vídeo. Cuidem-se!